para um lugar. Vamos para um lugar mais sério, tá ligado? Tá tendo muitas coisas nesse sentido de Israel e Palestina. Então, eu achei um vídeo no YouTube que diz assim: entenda o conflito entre Israel e Palestina. E eu quero passar ele aqui com você pra gente poder assistir e reagir a esse vídeo, tá ligado? Eu quero reagir com vocês pra gente tentar entender, porque eu tô vendo que tá surgindo muitas fake news em cima desse vídeo. É desse canal aqui, ó, Plano Piloto. Se você quiser ir ver, ele tá com 2 milhões de visualizações. Foi postado há 5 dias atrás. Tem muita fake news saindo sobre esse tema. Eric. Opa, que isso? Então, eu acho melhor, né, pra gente não falar muita besteira, a gente vê um vídeo mais explicativo, alguém que possa explicar um pouquinho mais pra nós realmente entendermos, né, tudo que tá acontecendo nesse mundão gigante que nós estamos. Uma coisa que eu não, assim, eu não vou falar que é fake nem nada, mas fiquem alerta, pesquisem, é sobre aquela notícia dos bebês, né, as fotos dos bebês. Saiu uma notícia falando que eram reais e agora saiu uma outra notícia falando que foram gerados por inteligência artificial. Eu não sei realmente se foi. Deixa eu estar pesquisando aqui. Vou pesquisar aqui: bebês inteligência artificial Israel. Deixa eu ver se é. Aqui, ó. Imagens que simulam. Não é isso que eu quero. Inteligência artificial ajuda. Hamas massacrou bebês em vilarejo de Israel. Diz general israelense. Acompanhe. Centenas de pessoas morreram em ambos os lados do conflito deste ataque surpreendente do grupo Hamas, o que gerou forte reação do governo israelense. Gente, ver isso aqui é de quebrar qualquer um, né? Palestinos sentam-se entre os escombros de um prédio residencial danificado após os ataques israelenses na cidade de Gaza. Cara, a cidade de Gaza tem uma faixa etária de idade de 17 anos. Já tô avisando que aqui você não vai achar minha opinião, tá? Aqui você só vai achar fatos, eu vou te mostrar fatos, você que se vire pra, né, entender a minha opinião nesse meio de coisa. Eu não vou falar a minha opinião aberta, tá? Ataques do grupos militantes palestino Hamas a um vilarejo em Israel foi um massacre que incluiu bebês e crianças entre os mortos, afirma autoridades israelenses na terça-feira, 10/10. Segundo o general israelense Taí, foram encontrados corpos de famílias inteiras, nesse nome aqui que eu não sei falar, próxima à divisa da faixa de Gaza. Vimos bebês, as mães e os pais em suas camas e vimos como os terroristas o mataram, afirmou. Não sei nem se eu posso falar essas palavras aqui no Twitch para não cair. E afirmou o militar agente Henry. Não é uma guerra, não é um campo de batalha, acrescentou. Então, nós vemos aqui, né, se quiser depois ver toda a matéria, Correio Brasiliense, mas eu queria só achar, eu vi, se eu não me engano, deixa eu ver, bebês morridos, Israel fake. Deixa eu só ver. Isso daqui. O que bebês desgolados e crianças. Não, sai fora. Em jaulas. O que se sabe sobre caso de guerra? A origem da informação é uma TV israelense, porém o exército de Israel não confirmou o fato. Nessa noite dessa quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, John Biden, chegou a dizer a líderes da comunidade judaica que viu fotos de decapitando crianças. Horas mais tarde, porém, funcionários da Casa Branca recuaram e disseram não ter visto fotos, nem confirmaram o incidente de maneira independente. Mais cedo, o grupo extremista Hamas já havia negado a notícia. Uma coisa que várias pessoas estão falando e que é real é o jogo de mídia que tá tendo nesse negócio. Tá tendo um jogo de mídia tão grande em cima desse negócio que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia.
Não, essa daqui foi a que a gente leu antes. Tá tendo um jogo de mídia sobre tudo isso que é de acabar com qualquer um. Então agora nós vamos ver o vídeo para nós tentarmos entender um pouquinho mais do que está acontecendo entre Israel e Palestina. No sábado, dia 7 de outubro de 2023, um grupo extremista islâmico chamado Hamas começou um ataque forte contra Israel, começando mais um novo capítulo na longa história de guerras e conflitos, tudo nesse pedaço de terra. Pra variar, tem muita gente por aqui no Brasil, do outro... É muita briga, né, em Israel. Meu Deus do céu, gente, vamos dar as mãos e sair saltitantes pelos campos. Cara, pelo amor de Deus, parem de se matar, gente. Ai, Deus, ajuda nós, Deus, volta logo. Do mundo, sentado de boa no sofá, sem muito entender o que tá acontecendo, as coisas que já passaram, e falando como se fosse algo simples. Como eu já visitei a região e tenho amigos tanto judeus quanto palestinos, tudo gente boa, eu senti que eu deveria, mais uma vez, explicar pra vocês a origem de Israel e Palestina, e por que tem tanto conflito hoje em dia. Sem muita enrolação, bora lá. Bora. Plano Piloto, gente, o nome do canal. Alô, YouTube! Ai, o Estado de que Israel isso? de hoje em dia é, na verdade, bem novo, criado em 1948. Tá Mas a história dos alto, judeus, amigo, israelenses, pera. palestinos, ou seja, os povos que habitavam esse pedaço aqui de terra, vai bem longe e é bem complicado. Principalmente porque é uma terra considerada sagrada por 3 religiões diferentes: islamismo, cristianismo e judaísmo. Então como que tudo começou? Bem, alguns falam que a Bíblia ou o Torá já são suficientes para poder explicar a origem do povo judeu, e o Alcorão para explicar a origem do povo árabe. Outros somente Talvez aceitam tá evidências funcionando arqueológicas algo. mais concretas. E tem gente que acha que é uma mistura dos dois. Bem, de acordo com as escrituras, o povo judeu é descendente de Abraão, que vivia na Mesopotâmia e recebeu a promessa de Deus para herdar a terra de Canaã, que é esse pedaço de terra aqui. Seus descendentes, com o tempo, acabaram formando 12 tribos diferentes, que por alguns motivos muito longos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, foram parar no Egito. Aí eles foram escravizados e libertados depois por Moisés, que os trouxe de volta para Canaã, onde eles tiveram que conquistar o povo que morava lá. Aí depois de um tempo, se estabeleceu o reino de Israel, com 6 famosos, como Davi e Salomão, e eles construíram esse templo aqui. Mas o reino acabou se dividindo. No norte ficou o reino de Israel, com a maioria das tribos de Israel, e a capital sendo em Samaria. E no sul ficou o reino de Judá, com Jerusalém a sua capital, e a maioria sendo o pessoal dessa tribo aqui. Daí que vem o nome judeu, e também o nome da religião, judaísmo. Lá por 721 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel, lá do norte, e sobrou só Judá, que foi conquistado um pouco tempo depois pelos babilônios. Os babilônios destruíram o templo e levaram vários judeus cativos com eles. Aí quando os persas assumiram, eles deixaram os judeus voltar para Jerusalém e reconstruir outro templo. E aí que mais ou menos o Velho Testamento termina. Algumas versões da Bíblia, que tem alguns apócrifos, e também o Torá, eles contam um pouquinho depois, sobre, por exemplo, como que os judeus acabaram expulsando os gregos que estavam profanando o templo lá em Jerusalém, na revolta dos Macabeus. Para os muçulmanos, o povo árabe também é descendente de Abraão. Lá no começo, Abraão estava conseguindo ter filho com a esposa dele. Então falou pra ele que ele podia com a serva dele. E aí essa serva acabou tendo um filho. Mas depois, quando Abraão conseguiu ter filho com a esposa dele, ele acabou levando essa serva, Agar, e seu filho, Ismael, lá pra Arábia. E daí que supostamente surgiu o povo árabe. Beleza, essas são as explicações das escrituras. Mas o que os arqueólogos e historiadores falam? A origem do povo israelense e palestino começou na mesma região. Os hebreus eram um dos vários povos pequenos que surgiram lá em Canaã. Teve uma época que eles foram parte do reino do Egito. Alguns acreditam que talvez esse domínio egípcio que tenha inspirado a história do Êxodo e de Moisés. Aí, durante a Idade de Bronze, a Grécia, Egito e o Império Hitita eram as maiores civilizações da região, que brigavam por terra. Depois veio o período homérico, que foi quando várias dessas civilizações entraram em colapso. Ninguém sabe por que direito. Com os chefões fora do jogo, várias dessas tribos e vilas menores aproveitaram o espaço deixado pelos grandes impérios. E aí eles expandiram. 2 desses novos tribos se tornaram reinos, no norte virando o reino de Israel e no sul o reino de Judá. Para muitos historiadores, cada um desses reinos tinha suas próprias crenças e mitologias de origem. O norte sendo politeísta e o sul monoteísta. Uma dessas outras tribos que também cresceu, se tornou um reino, eram os filisteus. O mais famoso é o Golias, aquele gigante da história da Bíblia, que foi morto por Davi. E é de filisteus que vem a origem do nome Palestina. Mas quando o novo império, vindo do norte, os assírios conquistaram o reino de Israel, muitas pessoas desse reino acabaram fugindo e migrando para o reino do sul, que conseguiu resistir os assírios. Foi aí que, para muitos historiadores, muitas das crenças desses dois povos se misturaram, e o Deus do Reino do Sul ficou mais popular. Foi nessa época que começaram a escrever o Torá. Depois disso, as histórias nas escrituras já começam a combinar mais com as evidências arqueológicas. O reino de Judá foi conquistado, destroem o templo, são levados cativos, depois eles voltaram com os persas, deixaram eles voltar, reconstruíram Jerusalém, o templo, aí eles passaram a ser dominados pelos gregos, e aí expulsaram os gregos na revolta dos Macabeus, ficaram um tempo independente, até que chegou o Império Romano, que conquistou eles e criou uma província de Judá. Aí é bem mais fácil de saber com mais exatidão o que aconteceu, porque os romanos, eles gostavam de escrever bastante. Um pouco depois da morte de Jesus, muitos judeus se revoltaram, tentando expulsar os romanos. E isso irritou eles, fazendo com que os romanos invadissem e destruíssem Jerusalém, inclusive o templo, que hoje só sobrou esse muro aqui, que é conhecido como Muro das Lamentações. Eles também trocaram o nome da província de Judeia para Palestina, porque era esse o nome que muitos gregos usavam para se referir a essa região. Os romanos levaram muitos judeus como escravos, e vários outros fugiram, se espalhando pelo império. Aqueles que ficaram mais perto de Roma acabaram migrando para a Península Ibérica, e com o tempo ficaram conhecidos como os Sefaraditas. E alguns outros migraram mais para o norte da Europa, e ficaram conhecidos como os Askenazes. Mas por séculos, como vocês imaginam, eles foram perseguidos. Quando chegaram os muçulmanos, eles conquistaram tudo, e muitos que antes eram cristãos ou politeístas acabaram se convertendo ao islamismo. Foi até bom essa conquista dos muçulmanos, porque eles toleravam bem mais os judeus do que os cristãos naquela época, contanto que eles pagassem o imposto. Povos dos livros. Nessa época, os muçulmanos consideravam judeus e cristãos como os povos dos livros. Estes são os povos que têm uma fé monoteísta e era esperado tratá-los com respeito, podendo até existir casamento entre eles. Claro que depende do reino, também depende do cara que tá liderando naquela hora. Por algum tempo também, muitos judeus acabaram enriquecendo, porque eles serviam de ponte no comércio entre o mundo cristão e o muçulmano.
Mas a reconquista na Península Ibérica e as cruzadas para tentar reconquistar Jerusalém aumentaram os sentimentos antissemitas, e muitos judeus começaram a ser mortos de novo. Por exemplo, uma época na Espanha teve a Inquisição, onde mataram milhares de judeus e muçulmanos, e o resto era obrigado a se converter ou ir embora. Nessa época já tinha o Império Otomano, dominado pelos turcos, que aliás, os turcos não são árabes. Os árabes estavam lá, agora vivendo sob domínio otomano. Eles só têm a mesma religião, mas os turcos eles chegaram lá um pouco depois na jogada. Aos poucos eles vieram migrando lá da Ásia Central. Como muitos judeus tinham uma vida um pouquinho melhor no Império Otomano, por causa das perseguições na Europa, muitos fugiam para lá. E outros também foram para as Américas. Com o tempo, muitos judeus estavam se considerando uma nação sem terra, e eles estavam ficando cansados de ser nômades. Foi aí que começou a surgir um movimento chamado sionismo. A meta desse movimento era de criar um país para os judeus. Assim, eles não só teriam uma terra para eles, como também estariam seguros de perseguição. Quando começaram a descobrir essas ideias, os otomanos, que ainda mandavam no local, não gostaram nem um pouco. Eles já estavam começando a ter problema também com os árabes, e também estavam ficando cansados do domínio turco. Aí chegou a Primeira Guerra Mundial, e os otomanos se uniram com a Alemanha. Para ajudar a lutar contra eles, os ingleses pediram ajuda dos judeus, prometendo que, se eles ajudassem, os britânicos iriam ajudar a criar um país judaico para eles. Mas, ao mesmo tempo, lá com os árabes, os britânicos também fizeram uma promessa parecida, falando que se eles ajudarem a derrubar os otomanos, que controlavam a região, eles iriam apoiar um país árabe unificado. E vocês devem imaginar o que aconteceu. Meu Deus. Com o fim da guerra e o fim dos otomanos, as terras do Oriente Médio esperta foram na divididas Inglaterra. entre o Reino Unido e a França. Que isso? Tinha até um pedaço da Turquia que ia ser da Itália e outro do Império Russo. E aí que começou o conflito moderno entre Israel e Palestina. Com o tempo, os britânicos foram dando mais autonomia para o povo árabe que morava lá no Iraque e na Transjordânia, até que eles anunciaram apoio para a criação de um Estado judeu lá na Palestina, onde tinha uma comunidade judaica, embora que naquela época ainda era minoria. Os árabes do local, que já estavam bravos por não ganharem um país unificado como tinha sido prometido, depois desse anúncio, muitos se revoltaram, e alguns que são mais extremistas e violentos começaram a agredir judeus, e os judeus do local começaram a se defender. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, ainda mais judeus fugiram e chegaram lá na Palestina, inclusive sobreviventes do Holocausto. O que começou a revoltar ainda mais os palestinos do local, que não estavam gostando de tanta imigração dos judeus, fazendo com que os britânicos lá, que estavam governando lá, controlassem a imigração dos judeus por um tempo, que já tinha crescido para 33% da população em poucos anos. Mas fazer isso revoltou os sionistas que já moravam na região, e alguns extremistas começaram a se revoltar e agredir árabes do local. O apoio do Estado judeu cresceu muito quando o mundo viu as atrocidades que fizeram com os judeus lá na Alemanha. Com as tensões crescendo na Palestina, os britânicos, vendo a bagunça que eles meio que criaram, começaram a sair de cena de fininho e deixando a ONU se virar. Como agora já tinha bastante judeu lá, reconhecendo o direito de um território dos judeus, e também não querendo repetir a história de expulsar os judeus de novo, a ONU fez um plano que dividia a Palestina em dois países, um para os judeus, nos locais onde eles eram a maioria, e outro para os palestinos, com Jerusalém sendo um território neutro internacional. Os judeus concordaram com o acordo, mas os árabes não, causando um conflito armado entre os dois. Essa batalha os israelenses chamam de Guerra da Independência, porque logo depois eles declararam a criação do Estado judaico. E os palestinos chamam essa batalha de Nakba, que significa o desastre. Principalmente porque várias comunidades palestinas foram destruídas nessa guerra, e cerca de 750 mil palestinos foram deslocados. Quando eles declararam o Estado judaico, no dia seguinte, os países árabes vizinhos invadiram Israel por todos os lados, começando a segunda fase desse conflito, a Guerra Árabe-Israelense. No final, Israel ganhou, conquistando mais terras, enquanto o Egito pegou a faixa de Gaza, esse pedacinho aqui, que é o que tá aparecendo no jornal esses dias, e a Transjordânia pegou a Cisjordânia, que é esse pedaço aqui. E aí eles mudaram o nome do país para Jordânia. Com esse conflito, ainda mais palestinos foram expulsos, e ao mesmo tempo, judeus que já viviam por gerações em outros países árabes também foram expulsos. Mostrando ser um país com capacidade de se defender, mais judeus da Europa migraram para Israel. Em 1967, as tensões entre os países lá estavam bem altas, e tropas do Egito começaram a se mobilizar para perto da fronteira. Mas Israel, querendo se prevenir, surpreendeu todo mundo atacando primeiro, e com muita eficiência. E em 6 dias, eles acabaram com os exércitos egípcios, sírios e jordanianos, e dobrou o seu território. Novos assentamentos israelenses começaram a ser criados em território que era palestino, e a ONU cria uma resolução falando que muitos desses assentamentos são ilegais. 6 anos depois, o Egito e a Síria atacam de novo, até com apoio soviético, mas Israel ganhou de novo com apoio dos Estados Unidos. Muitos países árabes, bravos com isso, aumentaram o preço do petróleo em 70% e diminuíram a produção em 5%, criando a primeira crise de petróleo. Pouco depois, Israel começou a fazer acordos de paz com o Egito e devolveram o Sinai. Mais uma hora, Israel declarou Jerusalém como a capital do país. E aí, juntando com os problemas de má distribuição de água para palestinos por lá, muitos deles se revoltaram. E aí que surgiu o Hamas, o movimento islamista palestino contra Israel, considerado por muitos como um grupo terrorista. 1987. Enquanto isso, a Organização para a Libertação da Palestina, que é uma organização criada pela Liga Árabe, lá em Exílio, na Algéria, declara o Estado independente da Palestina em 15 de novembro de 1988, com Jerusalém, a sua capital. Em 93, Israel faz as pazes com o segundo país árabe, a Jordânia, e também faz o Acordo de Oslo, que deu um pouco mais de autonomia para os governos palestinos que viviam na faixa de Gaza e na cidade de Jericó, e também na Cisjordânia. Alguns extremistas israelenses ficaram bravos com esses acordos e até assassinaram o primeiro-ministro de Israel. Eita. Aí teve mais brigas, mais conflitos, várias trocas de governo israelense. O segundo Intifada, Israel começou a fazer uma muralha e mais ataques terroristas. Em 2005, Israel saiu da faixa de Gaza, dando controle para os palestinos da região, mas ainda controlando as fronteiras. Com nova autonomia, os nacionalistas palestinos do grupo Hamas ganharam o controle de Gaza, deixando Israel preocupado. E teve mais bombardeios que destruiu muitas coisas dos dois lados. De um lado, pessoas condenam Israel pelo uso excessivo de força na retaliação. Do outro lado, pessoas condenam os grupos extremistas por usarem escolas e hospitais como base e escudo humano, sem contar os atentados contra civis. A maior parte dos extremistas palestinos estão em Gaza, no governo de Hamas. Por isso que desde 2007 o conflito tem sido mais entre os dois. E é o que tem acontecido nesses últimos dias também. Na Cisjordânia, quem manda mais é o partido oponente de Hamas, o Fatah, e os dois já brigaram por poder também. É difícil separar a Cisjordânia porque, além de cidades e vilas palestinas que existem lá, também tem colônias israelenses já por muitos anos.
Além disso, os dois não concordam sobre o status de Jerusalém. E tem muitos argumentos, tanto do lado de Israel quanto do lado da Palestina, que eu vou deixar aqui na tela, vocês podem fazer pausa. A Palestina fala: Israel pega terras ilegalmente de palestinos, trata mal os palestinos e deixa eles em condições precárias e sem recursos. Não aceitamos os seus termos, porque nós somos nativos daqui. Vocês foram trazidos por imperialistas europeus. Os árabes também são descendentes de Abraão e também recebem a terra como herança. Israel ofereceu soberania para a Palestina, mas controla toda a fronteira, fazendo palestinos viverem em ilhas isoladas. Israel é a ocupação militar mais longa. Israel fez uso excessivo de força contra palestinos, especialmente nos bombardeios. Israel matou civis, até crianças. Expulsaram milhares de palestinos de suas terras e agora negam o retorno deles. O que Israel fala? Oferecemos soberania para a Palestina. Teve guerra e ganhamos. Normalmente quem ganha uma guerra tem direito da terra. Até devolvemos muito do que conquistamos para vocês sem precisarmos. Judeus também são nativos da Palestina. Até antes de existir países europeus, até mesmo do islamismo. Os árabes também expulsaram milhares de judeus que vieram fugidos para Israel. Israel ofereceu solução de 2 países e paz 5 vezes, mas os palestinos nunca aceitaram. Palestinos sempre conversam agressivamente. Difícil abaixar as nossas armas e confiarmos neles. Israel avisa quando e onde vai bombardear. Palestino usa escudo humano. Palestinos fazem centenas de atentados. Mesmo assim, sempre podem entrar em territórios israelenses em segurança, mas um israelense entra na Palestina, já era para ele. Palestina matou civil até crianças. São várias coisas, né, que está sendo falada. Mas eu acho que a principal coisa que nós temos que entender é que é uma guerra geopolítica. É uma guerra por terra. É uma guerra por status, por poder. Não é uma guerra... foi colocado, pode até ser, mas colocaram muito na cabeça da Palestina de que Palestina não queria que Israel existisse. E assim, gente, eu vi algumas notícias, não sei se é verdade ou não, só estou falando que eu vi também, assim como muitas pessoas só estão falando que viu, que Hamas, ele não é um grupo da Palestina, e que a Palestina também expulsou o Hamas das suas terras, assim, sabe? A faixa de Gaza é onde o Hamas tá, mas a Palestina não tem nada a ver, sabe? Eu vi essas notícias, não sei da veracidade delas, porque a manipulação que a mídia tá fazendo em cima desse caso é tão grande, mas tão grande, que é muito difícil você saber o que é certo, o que é verdade, o que não é. Tá ligado? Mas nós estamos vendo aqui 2 lados, sabe? É aquela briga, né? Eu faço as coisas certas, você faz a coisa errada. Então ficou uma briga muito geopolítica pelo poder da terra, pelo poder de estar onde está. Creio eu que não sejam muito por uma briga religiosa, mas eu acredito mais que seja uma briga mesmo pela questão da terra, pela questão do poder, pela questão de ego, muitas das vezes, eu tinha um território maior e vocês tomaram, mas, né, se teve uma guerra, quem ganhou a guerra antes tem o direito, né, a conquistar o que era do inimigo. Você tá guerreando por isso, né? É algo muito louco de se falar, tipo, porque a gente vê filme de guerra e a gente não pensa que isso realmente pode acontecer na nossa sociedade. Você não vai assistir, por exemplo, o filme O Resgate do Soldado Ryan e você não imagina que isso acontece na vida real, tá ligado? Mas acontece. Guerras existem, conflitos existem, assassinatos em massa existem. Então é algo muito doido de você se pensar. É algo muito louco de se pensar, tá ligado? Porque você vê o pior lado do ser humano. Quando você é levado a acreditar que o ser humano você é levado a acreditar de que há coisa boa, mas você vê ao mesmo tempo o pior lado do ser humano. É a mesma coisa com Rússia e Ucrânia, se eu não me engano, é Ucrânia, né? Ucrânia. Acho que é Rússia e Ucrânia. Já faz quase 2 anos a briga deles.
O tanto de gente que morreu nesse negócio não tá escrito. E por quê? Uma briga principalmente econômica, porque a Ucrânia iria sair, se eu não me engano, a Ucrânia ia sair de um negócio que a Rússia não queria que saísse, os Estados Unidos queria que ela saísse para poder ter um controle sobre algo, e começou essa briga toda. Mas é algo muito louco de se pensar, cara, é algo que se você ficar pensando muito, você endoida até. Para dar uma olhada. E agora, mais recentemente, o que aconteceu? O Hamas fez seu ataque mais violento até então, atirando mais de 5 mil mísseis contra Israel. E vários soldados invadiram o país, saindo de Gaza, sequestrando civis, fazendo torturas e causando pânico. Então, como vocês devem perceber, o conflito está longe de terminar. Essa parte, eu acho que eles conseguiram fazer inimigo em toda a parte do mundo. Você sequestrar as pessoas para usar de escudo humano é de um baixo nível do caramba. Não sequestrou somente israelenses, você sequestrou muita gente. Teve a menina lá alemã que foi morta. Teve recentemente a entrevista de um pai que quando ele descobre que a filha estava, foi de arrasta pra cima, ele fica feliz porque ele achava que poderia estar acontecendo coisas piores com a filha dele. Então, gente, eu acho que essa parte aqui, o Hamas conseguiu fazer muito inimigo. Mesmo que eles tivessem alguma parte de certo em reivindicar alguma coisa, algum direito, beleza. Mas que você fizesse isso sendo um pouco decente, tá ligado? Que você fizesse isso ainda sendo um pouco de ser humano que existe em você, que você usasse essa parte mais racional da sua cabeça. A partir do momento que você sequestra crianças, que você sequestra mulheres, homens, e você violenta essas pessoas, tortura essas pessoas por conta de uma guerra geopolítica, você cria inimigos em todo mundo, cara. Você criou inimigos em todo mundo. Em todo mundo de verdade. Em todo mundo. Uma coisa importante da gente entender é que você apoiar Israel ou apoiar a Palestina não quer dizer que você é de esquerda ou de direita. Porque normalmente a esquerda tá mais ligado com socialismo, controle de Estado, a direita tá mais ligado com livre mercado, essas coisas. Mas lá não é isso. Lá um lado extremo apoia somente o Estado palestino e o outro lado extremo apoia somente o Estado israelense. Enquanto o meio, que na verdade é a maioria das pessoas, quer encontrar um meio termo. Mas eu falei um pouco mais disso, com mais detalhes, naquela minha série sobre Israel, judaísmo, que vocês podem olhar clicando no link embaixo. Hoje Israel é bem mais forte militarmente, mas não ousa invadir a Cisjordânia ou a faixa de Gaza, porque com certeza vai causar uma retaliação enorme dos países vizinhos. Ao mesmo tempo, o Hamas não tem força suficiente para conquistar Israel, por isso eles usam mais táticas de guerrilha e atentados terroristas. Lembrando, gente, que o Hamas não representa a maioria dos palestinos. Aqui, ó. Assim como a maioria dos judeus querem solução pacífica, a maioria dos palestinos também querem. Mas o grupo terrorista conseguiu controlar a faixa de Gaza e usa seus recursos para fazer o terror, e assim tentar cumprir um dos seus principais objetivos. Estatutos do Hamas. Em nome de Alá, o misericordioso e piedoso sóis palestinos, a melhor nação surgida na face da terra, fazem o bem e proibis os mal e credes em Alá. Se somente o povo do livro, judeus e cristãos, tivessem crido, teriam sido melhor para eles. Alguns deles creem, mas a maioria deles é iníqua. Nunca serão capazes de nos causar sério mal, serão apenas uns incômodos. Recaiu sobre eles a ira de Alá, e a sina deles a desgraça, porque recusaram as indicações de Alá e erradamente mataram os profetas e por serem desobedientes e transgressores. Alcorão 3, 112, 110, 112. Eu não vou falar nada porque eu não quero ser intolerante, não quero fazer intolerância religiosa. Tá. Que é destruir Israel, os judeus e também os cristãos de lá. Então é isso, gente. Agora você sabe um pouquinho mais sobre o mega resumo da história daqui, pra pelo menos ter uma base quando ver um jornal saber o que tá acontecendo. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda não sabe direito dessa história e precisa ouvir um pouco mais. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Cara, então, é sobre isso que a gente tem que pensar muito, tá ligado? A manipulação da mídia. Eu tô vendo muita manipulação da mídia. Porque você tá vendo também que as pessoas estão acreditando numa história. Se você vê que as pessoas estão comprando uma história, sua história, você vai ficar em alta, você vai ter alta. Então, quanto mais você pegar no emocional das pessoas, é melhor. Isso em todo lugar. No YouTube, sei nem se eu posso falar esse nome aqui, na Twitch, nas outras plataformas de criação de conteúdo. Quanto mais no emocional você pega, mais retenção você tem, mais receita você tem, mais receita você vai ter. Tá ligado? Então assim, você tem que saber filtrar muito do que vocês estão ouvindo. Você tem que saber filtrar muito do que vocês estão ouvindo. E a mesma coisa que ele falou aqui.
Você apoiar um ou outro não significa que você é esquerda ou direita, porque nós temos uma concepção de esquerda e direita no Brasil diferente do que eles têm lá. Por exemplo, lá uma esquerda é quem apoia totalmente os palestinos, né? Muçulmanos, islâmicos, esse povo, esse pessoal. E na direita, os israelenses, que são judeus, sabe, tudo que surgiu do cristianismo, tudo que deu origem do cristianismo, é o que o pessoal, né, aceita mais no lado da política direita. Aqui no Brasil é totalmente diferente. Então, assim, não significa que você é de direita ou esquerda por palestinos comunistas ou israelenses comunistas. Não, cara. Você tem que saber que primeiro que você tem que estudar a política de um lugar, porque tá acontecendo do outro lado do mundo, tá ligado? Não tá acontecendo aqui na esquina da sua casa. Então a gente tem que entender, né? Primeiro entender tudo que tá acontecendo, porque é algo que tá sendo muito manipulado. Tá sendo muito manipulado. Então, é isso. Eu acho que a gente pode ter uma noção um pouquinho melhor de tudo que tá acontecendo nisso, porque são muitas coisas, gente. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Deixa eu ver. Começou o conflito entre israelenses e palestinos. A pessoa põe isso e as pessoas acham que são os dois que estão brigando, mas não são os dois. Saca? Não são os dois. Então é algo que vamos pesquisar aqui: Israel e Hamas. Vamos ver as últimas notícias. Israel planeja destruir topo da hierarquia do Hamas e tomar Gaza. 6 perguntas para entender o que está acontecendo. O que é Hamas? Hamas é um grupo militar islâmico palestino que governa a faixa de Gaza. Hamas jurou destruir Israel e travou várias guerras com o país desde que assumiu o poder de Gaza em 2007. Entre essas guerras, lançou ou permitiu que outros grupos lançassem milhares de foguetes contra Israel e realizou outro ataque mortal. Israel também atacou repentinamente o Hamas, com ataques aéreos, e juntamente com o Egito bloqueou a faixa de Gaza desde 2007, alegando que isso é para sua segurança. O Hamas como um todo, ou em alguns casos da sua ala militar, é designado como grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido, bem como por outras potências. O Hamas é apoiado pelo Irã, que financia e fornece arma e treinamento. O que é faixa de Gaza? A faixa de Gaza é um território com 41 km de comprimento e 10 km de largura. Nossa, é grande, mano. Situada em Israel, Egito e Mar Mediterrâneo. E abriga cerca de 2,3 milhões de pessoas e possui uma das maiores densidades populacionais do mundo. Meu Deus, tem muita gente nesse lugar. Israel controla o espaço aéreo sobre Gaza e sua costa marítima, além de restringir quem e quais mercadorias podem entrar e sair por suas passagens de fronteira. Da mesma forma, o Egito controla quem atravessa sua fronteira com Gaza. Cerca de 80% da população de Gaza depende da ajuda internacional, de acordo com a ONU, e aproximadamente 1 milhão de pessoas contam com ajuda alimentar diária. O que é a Palestina e o que esses eventos têm a ver com ela? A Cisjordânia e Gaza, conhecido também como os territórios palestinos, assim como Jerusalém Oriental e Israel, faziam parte de uma terra conhecida como Palestina desde os tempos romanos. Essas também foram as terras dos reinos judeus da Bíblia e são considerados pelos judeus como sua antiga pátria. Israel foi declarado um Estado em 1948, embora as terras ainda sejam chamadas de Palestina por aqueles que não reconhecem o direito da existência de Israel. Os palestinos também usam o nome Palestina como um termo abrangente para se referir a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Por que Israel e o Hamas em conflito? Existe uma tensão constante entre Israel e Hamas, mas o ataque dos militares no sábado ocorreu sem aviso prévio. O Hamas lançou milhares de foguetes contra Israel, enquanto dezenas de combatentes invadiram comunidades israelenses ao cruzar a fronteira. Aqui é o que pega. Israel lançou
imediatamente ataques aéreos alegando que estavam mirando em locais militares em Gaza. Por que esses ataques é sem precedentes? Como editor internacional do BBC News, Jeremy sei lá o que escreve que esta é a operação mais ambiciosa que o Hamas já lançou a partir de Gaza e o ataque transfronteiro mais sério que Israel enfrentou em mais de uma geração. Os militares atravessaram cerca que separam Gaza e Israel em vários lugares. Isso representa uma grande falha de inteligência israelita? Sim, afirma o correspondente de segurança da BBC News. Cara, tem muita coisa. Muita coisa. Eu te convido a ir pesquisar sobre o que está acontecendo, porque é muita coisa que está acontecendo. Olha, guerra em Israel e Hamas. Mais de 700 crianças foram de arrasta pra cima em Gaza. Gente, eu tô falando de arrasta pra cima, não de uma forma, tá, de zoação, mas uma forma de que não caia o vídeo, tá? Não caia o vídeo, muito menos a live. Então, é isso. É algo muito complicado, gente, de você fazer. É algo muito complicado, real. É algo muito complicado, muito complicado. Você tem que realmente começar a entender o que está acontecendo. Eu sugiro que você, se você quer mesmo entender tudo o que está acontecendo entre Israel e Hamas, que você procure saber. Não fique somente pelo que a internet está falando, saca? Mas que você busque um pouquinho de conhecimento sobre tudo que está acontecendo. Sobre tudo que está acontecendo. Nossa, minha orelha tá doendo. Espera um pouquinho aí. Ai. Então, é isso. Eu acredito que foi um vídeo bem informativo, uma parte bem informativa da nossa live aqui que merecia ser falada.